A missão toda era, para ser bem direto, uma palhaçada. Todo mundo sabia. Era só mais uma daquelas operações cheias de pompa e protocolo. Um dos nossos sondas de exploração detectou alguma coisa. Ainda não sabíamos exatamente o que, mas quase todos os primeiros contatos anteriores tinham sido pacíficos. No fim, todo mundo acabava se dando bem. Esperávamos encontrar sinais de vida inteligente em alguma região mais populosa da galáxia. Quanto mais estrelas, mais chance de vida. Pelo menos era o que diziam. Mas, tecnicamente, não era impossível encontrar vida em regiões mais isoladas. A sonda tinha detectado sinais de rádio no meio do nada, longe de qualquer espaço civilizado, tão longe que teríamos que usar nosso motor de salto de forma imprecisa só para chegar perto do sinal. Depois disso, teríamos que rastrear tudo manualmente. Normalmente, a equipe de primeiro contato permanece em órbita por um tempo, observa a cultura, aprende a língua, envia aquele clássico "viemos em paz" e espera ver o quanto de esforço seria necessário para preparar aquele povo para a vida no espaço. Só houve uma civilização que não ajudamos e foi porque eram maníacos genocidas. Tentaram nos atacar mesmo depois de deixarmos claro que não éramos hostis. Hoje em dia, tudo o que eles constroem, derrubamos da órbita e seguimos em frente. Dessa vez, saltamos para o sistema mais promissor, um sistema trinário. Os 2 sóis mais internos eram grandes demais para ter planetas habitáveis, então tentamos o terceiro, uma estrela vermelha, de tamanho normal, orbitando as outras 2. Nada de interessante. Ficamos confusos, restava apenas um sistema possível na região. Mas havia um problema. O sistema girava em torno de uma estrela absolutamente gigante. Era praticamente impossível existir uma civilização ali. Mesmo assim, saltamos para lá. Talvez fosse um satélite antigo ou uma nave perdida. Talvez até um erro da sonda. Só que não era nada disso. Procuramos por um tempo. E não era uma nave perdida, nem um satélite velho. O terceiro planeta daquele sistema colossal estava emitindo sinais. Sinais intensos, claros, frequentes. Nos entreolhamos. Aquilo não fazia o menor sentido. Planetas habitáveis simplesmente não orbitam estrelas daquele tamanho. Mesmo assim, lá estava ele, rochoso, com uma rotação estável, orbitando uma estrela vermelha de tamanho anormal. De um lado, mares tropicais fervendo de calor. Do outro, um oceano sombrio e gelado. No meio, uma faixa estreita, com clima suportável, onde a luz e a escuridão se revezavam de maneira quase constante. A atmosfera era espessa, muito espessa, repleta de nitrogênio e oxigênio, perigosa para quase qualquer espécie conhecida. Mas a surpresa maior veio quando analisamos os dados com mais calma. A gravidade daquele lugar era absurda, quase o dobro do que consideramos limite para a vida funcional. Só de pisar ali, minhas pernas teriam quebrado como gravetos. E o planeta girava de lado, literalmente inclinado, como se estivesse caindo. Isso gerava estações completamente instáveis, inverno num ponto, verão extremo em outro, e tudo trocando sem aviso. A superfície era hostil, as calotas polares cobertas de gelo, a linha do Equador, um deserto estéril. E esse deserto representava mais de 30% da superfície sólida. Quem quer que sobrevivesse ali precisava ser feito de aço. Se sobreviver à gravidade absurda, já era um desafio. O ambiente completava o pesadelo. Aquele planeta era um caos climático. Cada pedaço de terra precisava encarar sol escaldante num momento e frio de congelar os ossos no outro. Qualquer forma de vida que vivesse ali precisava aguentar extremos. E não só isso, precisava se adaptar a mudanças constantes, diárias, brutais.
Como se não bastasse, havia uma lua gigantesca, enorme o bastante para bagunçar completamente os mares. As marés batiam com violência, criando ondas colossais, destruindo litorais inteiros sem qualquer padrão. E o clima, pior ainda. Tempestades apocalípticas, redemoinhos colossais, raios constantes, atmosfera carregada de eletricidade estática, raios atingindo o solo o tempo todo. E não era só isso. Geologicamente, aquele planeta era instável ao ponto do absurdo. Placas tectônicas soltas, flutuando como peças de quebra-cabeça mal encaixadas, causando terremotos frequentes. Montanhas que explodiam em erupções, lava, cinzas, gases tóxicos. Era um espetáculo de destruição contínua. E no meio de tudo isso, havia vida, mas não vida comum. Vida teimosa, hostil, insana. Mesmo no inferno desses, a vida floresceu. Mas não era como a vida que conhecemos. Não havia descanso, não havia trégua. Era sobreviver ou ser devorado. Nos planetas normais, com rotação travada, a luz e a escuridão se dividem em zonas estáveis. Há lugares sempre iluminados, outros sempre escuros. Isso cria previsibilidade, ritmo, regras. Mas na Terra, nada disso existe. Ali, todo ser vivo precisa lidar com a alternância constante entre luz e sombra. Os predadores caçam tanto no claro quanto no escuro. Deitar sob a luz, suicídio. Dormir no escuro, outro erro fatal. A única chance de sobreviver era estar sempre alerta. O resultado? Predadores letais, presas desesperadas, animais com cérebros acelerados, capazes de pensar rápido, agir mais rápido ainda. E, acima de tudo, nunca descansar de verdade. Mas há um limite para a mente. Usar 100% do cérebro o tempo todo gera toxinas, desperdiça energia e pode matar. Por isso, a maioria dos seres sencientes opera em um ritmo mais lento e sustentável. Mas não os animais da Terra. Eles encontraram uma brecha, descansam nos raros períodos em que os outros predadores estão vulneráveis e, nesses breves intervalos, limpam os resíduos do cérebro. O resto do tempo, operam no máximo, sempre. E no topo dessa cadeia alimentar estavam eles, humanos. Quando começamos a decodificar os sinais de rádio que vinham da superfície, ficamos em choque. Os humanos falavam rápido, pensavam rápido, agiam rápido, muito além do que qualquer outra espécie senciente conhecida. Era como tentar acompanhar 10 conversas ao mesmo tempo, com apenas 2 ouvidos, e ainda sair atrasado. Eles processavam informação no dobro da velocidade que nós, o que para nós era um fluxo caótico e incompreensível. Para eles era apenas terça-feira. E não era só isso. Imaginávamos que, como em todos os primeiros contatos, teríamos uma janela de vantagem, aquele curto período onde podemos observar antes de sermos notados. Não com eles. Eles já sabiam da nossa presença, e não só sabiam, estavam montando ogivas nucleares, preparando uma resposta de destruição imediata. Enquanto nós ainda tentávamos entender de onde vinham os sinais, eles já estavam se armando. A tecnologia deles não era refinada, mas era bruta, funcional e, pior, eficiente. A atmosfera densa e a gravidade insana dificultavam lançamentos espaciais, mas eles compensavam com engenhosidade. Se tivessem nascido em outro planeta, com gravidade normal, teriam colonizado a galáxia antes de nós. Eles pensam mais rápido, atuam sem hesitar, atiram antes de perguntar e vencem. Se a mente deles já assustava, o corpo completava o pesadelo. A dissipação de calor dos humanos é absurda. Eles conseguem funcionar em ambientes quentes, simplesmente suando. O corpo inteiro expele água, formando uma película que regula a temperatura. E funciona tão bem que seus ancestrais caçavam não com presas, mas
Com paciência, eles corriam atrás da presa, por horas, por quilômetros, até que ela desabasse de exaustão. Essa é a origem deles. Predadores por insistência, por resiliência, por pura teimosia. E no frio, esqueça. Eles se cobrem com camadas e mais camadas de material isolante. Roupas, tecidos, estratégias, são endotérmicos, produzem o próprio calor e podem atravessar desertos congelados com o mesmo desprezo com que enfrentam um verão escaldante. Mas a parte mais preocupante, eles são sociais. Não estamos falando de pequenos grupos de apoio. Estamos falando de centenas, milhares, milhões de indivíduos que conseguem formar redes coesas, organizadas e quase telepáticas de comunicação visual e sonora. Eles enxergam rápido, escutam rápido, pensam juntos e se movem como enxames. Eles descenderam de criaturas que viviam nas árvores. Escalar? Tranquilo. Fugir por terreno vertical? Natural. Mas também são corredores natos. No chão, eles alcançam velocidades assustadoras. E quando não conseguem te alcançar, eles jogam coisas. Usam os braços para lançar projéteis com precisão absurda. Pedras, lanças, ferramentas, balas, mísseis, qualquer coisa que possa atravessar o ar e ferir, eles usam. Distância não garante segurança. E nem a água. Mesmo sem guelras, eles nadam longas distâncias, por tempo demais. O corpo, sem pelos, ajuda. A flutuação também. Eles foram feitos para resistir. Acostumados à gravidade extrema do próprio planeta, qualquer outra condição gravitacional parece brincadeira. Eles andam por ambientes que esmagariam outras espécies e respiram com metade do oxigênio que eu preciso. Tentar sufocar um humano, sabotando a atmosfera de uma nave? Boa sorte. E não pense que são fortes por si só. Na verdade, comparados a muitos predadores do próprio planeta, os humanos são fracos. Não têm presas, não têm garras, a audição é mediana, o olfato é ridículo. Mas aí vem o detalhe. Eles criaram seus próprios predadores, adestraram cães, gatos, aves de rapina e dezenas de outras espécies. Usam essas criaturas como extensões do próprio corpo. Como sensores, como armas, eles domesticaram o mundo à força. Eles quebram todas as leis da natureza, todos os padrões, todas as previsões. E foi aí que decidimos cair fora. Mandamos uma saudação padrão e pulamos fora, sem responder às mensagens deles, sem revelar nossas origens, sem compartilhar tecnologia. Não queríamos aproximação, queríamos distância. Aquele planeta não é um lar, é um mundo-morte. E eles estão em guerra o tempo todo, entre si, com a natureza, com o próprio planeta. A evolução moldou cada músculo, cada neurônio, para lutar, adaptar e vencer. O mais assustador, eles deram um jeito de fazer engenharia reversa do nosso motor, em questão de dias. Pegaram uma relíquia de nossa tecnologia e começaram a estudar, a desmontar, a entender. E se tem uma coisa que os humanos fazem com tudo que tocam, é transformar em arma. Uma pedra vira uma faca, um osso vira uma lança, uma nave vira uma ameaça. Então aqui vai meu conselho: ou nós bombardeamos aquele inferno até ele virar poeira espacial, ou fazemos o impossível para mantê-los felizes. Porque se um dia eles saírem daquele planeta por conta própria, não vai sobrar lugar seguro na galáxia.